de volta ao Café com Vanessa, preciso muito te dar uma dica. A gente pensa em fazer um escritório em casa, um home office ou uma salinha ali, né, para as crianças estudar, e a gente não se preocupa com a cadeira que a gente vai colocar esse pessoal sentado. Tem muita gente que passa aqui pelo Café com Vanessa e fala, olha, fiquei com alguns problemas na coluna, por sentar na cadeira da mesa de jantar, por ter a mesa na altura errada. Você precisa se preocupar com esses detalhes. E quem pode te ajudar é a Pontual. Isso mesmo, Pontual Móveis e Papelaria, onde você encontra tudo, não somente para você repor a sua casa, fazer a sua casa, aquele cantinho de estudo, o seu cantinho de trabalho também, mas também na sua empresa, onde você vai encontrar móveis de altíssima tecnologia, modernos, durabilidade e as cadeiras nas quais eu acho que você nunca viu, hein? Você vai encontrar para todos os tipos e também a sua recepção. Até a recepção, seja ela da sua clínica, seja ela do seu escritório, você vai encontrar o melhor, com o melhor preço e garantia. E a Pontual também tem um serviço maravilhoso que é a papelaria, onde você encontra tudo o que você precisa. E você, cliente da Pontual, você que conhece, é só você ligar. A Pontual tem delivery, isso mesmo, ela entrega aí na sua empresa, na sua casa, com uma facilidade única. Então você já sabe, pensou em móveis e papelaria, Pontual. O Instagram tá aí na tela para você, certo? Bora! Bom, gente, quem é vivo sempre aparece. Porque a gente tem uns convidados que vem aqui, depois desaparece. Depois some, mas que bom que voltou. A gente foi lá e caçou. Sabe por quê? Porque quando ele vem, a gente tira as nossas dúvidas, a gente aprende, a gente também se transforma. Eu tô falando de quem? Pedro Siqueira, especialista em comportamento humano e também empregabilidade. Pergunte ao especialista hoje com ele. Vambora! Vem comigo nessa manhã. Tá vendo? Bom dia. Sumiu, mas apareceu. Que bom, eu tô bem, graças a Deus. Nossa. Sentindo sua falta aqui. Eu também senti saudade, já senti falta desse café aqui também. Tá tomando? Você foi café aí? Já peguei um cafezinho aqui também. Quer um pedaço de bolo? E ó, inclusive até já que a mesa que já tá no clima da Páscoa, né? Os coelhinhos aqui, muito bonita a ornamentação. Aqui é um cuidado especial de sempre. Eu gosto demais de trazer isso para o pessoal de casa também se sentir bem perto da gente. Não, né? ficou sensacional. No mesmo clima. Que bom que você gostou. Mas, amigo, hoje nós vamos conversar sobre como se preparar para um novo emprego. Antes de eu chegar aqui na pauta, a gente conversou tanto no decorrer desses 3 anos do café, a gente já aprendi tanto com você, tanta coisa, tanta inovação. Mas saiu uma pesquisa aí e tem muita gente jovem perdendo emprego. Um pouco que já tá... Os mais experientes, né? Mais experientes. A old school, né? A escola já mais clássica, aquela galera que há muito tempo atrás era vista muitas vezes como já defasados dentro do mercado de trabalho, desatualizados. E hoje estão reconquistando essas vagas no mercado de trabalho, sim. Acontece. E acontece. E você, na última vez que eu veio aqui, você falou assim, olha, a gente contrata pelo currículo... E demite pelo caráter. E demite pelo caráter. Então, tem muitas coisas que a pessoa precisa se reorganizar para estar entrando nessa nova etapa, né, no primeiro emprego dela. Muito, assim. E um dos fatores que explica muito a gente ver, por exemplo, esse regresso, né, ou essa valorização agora de profissionais já mais experientes, né, profissionais já com uma idade, né, por muitas vezes já um pouco mais avançada, é justamente também o não interesse dessa nova geração de assumir liderança. Essa nova geração, principalmente quando eu falo da geração Z, a própria geração, né, Y também, eles não têm essa aptidão e nem essa vontade de ascenderem dentro das empresas e assumirem responsabilidades de gestão, de liderança, né, de realmente ter ali alguma função que vá auxiliar a empresa mais do que só o operacional. Então, hoje essas gerações novas aí, essa molecada nova que está entrando dentro do mercado de trabalho, a visão deles é entrar ali, fazer o que tem que ser feito e meter o pé e ir embora.
Então, assim, por que esse pessoal mais, como eu brinquei, né, old school, tá voltando à moda, né? Estão tirando os vestidos de bolinha de novo do guarda-roupa. Gente, eu tô na moda agora. Aí. É justamente porque eles já vêm dessa cultura. Então, assim, quando eles começaram a ver, cadê as nossas sucessões de liderança dentro das empresas? Não tem. Então, vamos recorrer a quem já passou por esses processos, a quem já é validado em relação a isso, e que às vezes pode não ter mais aquela energia, pode não ter aquela atualização de novas ferramentas, de novos softwares, porém, naquele fator fundamental que a empresa precisa, que é gente, que são pessoas, eles são extremamente gabaritados porque lidaram com isso toda a sua carreira. Olha que coisa boa. E se abrir para o novo, né? Porque assim, a gente aprende muita coisa, às vezes o que a gente vê, né, no mercado, e são pessoas muito, muito capazes, mas elas não aceitam uma opinião. Não aceitam. Então, até nós que estamos na moda, já que você quer ir para o mercado, você tem que se atualizar pela forma de trabalhar. Sim. O jeito, né, aquele traquejo, aquela, posso dizer, carisma de... Sim, a simpatia, né, a empatia. De movimentar, é a sua, é a única. Mas não é só a parte tecnológica que mudou, existem também outras... Sim. A questão do comportamento humano também evoluiu em um grau, acho que tão ascendente quanto a tecnologia também. Então, assim, a gente vê os nossos padrões de comportamento, eles se alteraram, né? Muito também por causa da tecnologia ajudou a acelerar diversos processos desses, como, por exemplo, a comunicação, tanto pessoal quanto profissional, mas também, assim, digamos que os nossos anseios como profissionais e como pessoas, eles também passaram por uma grande disrupção, né, por uma grande alteração nesses últimos anos. Então, antigamente, a gente só queria ter um trabalho onde a gente chegasse ali de 8 da manhã às 18 da tarde, trabalhasse muito e ganhasse um dinheiro. Hoje, você já quer um propósito, né? Hoje, você já quer um trabalho, por exemplo, que possa te proporcionar uma qualidade melhor de vida, né? Não só um rendimento financeiro, mas um bem-estar, um ambiente legal, colaborativo. Então, assim... nós temos passado por essas alterações, não só, digamos, o celular, o computador tem se evoluído e com novas funções, como nós, seres humanos, também. Então tá, tudo isso foi só abertura, tá? Agora nós vamos começar. Agora é só spoiler. Foi só spoiler. O que é essencial para quem busca recolocação profissional no mercado de trabalho atual? Nós já começamos dando basicamente uma boa introdução sobre isso, né? Então, se eu pudesse linkar alguns fatores, eu colocaria primeiro adaptabilidade. Né, saber entender o que o mercado atual, o que as empresas elas esperam das suas competências, né, do seu perfil, das suas qualidades que você tem ali, tanto como profissional, também quanto pessoa. Atualização. Né, então, assim, alguns processos, como nós já citamos aqui, eles foram atualizados, alguns programas eles passaram por novas reinvenções. Por exemplo, a gente tinha um Excel, que era o pai de qualquer empresa ali, que era essencial e útil em todas as organizações. Então, assim, o próprio Excel hoje ele já passou por uma nova versão, que é o Power BI, que é, digamos, o Excel com inteligência artificial, né, da própria Microsoft, com vários indicadores, dashboards. Então, a pessoa precisa, por exemplo, estar antenada quanto a isso. Novos programas, por exemplo, na parte de vendas, CRM, programas de interação, de automação, de comunicação. Então, tudo isso são algumas atualizações para quem quer se realocar, para quem quer se reposicionar no mercado de trabalho, precisa dar essa lapidada para que ele possa, né, evidenciar o valor. O diamante ele vai estar ali sempre, mas de vez em quando ele precisa, né, ser lapidado, dar uma lustrada ali, para que ele volte para a vitrine e aquele valor agregado dele ali ele possa subir também. Uma flanelinha. Só tirar a poeira já ajuda tanto, né? Já ajuda muito, tira a poeira. Cortar o cabelo, né? O que pode fazer, né? Corta o cabelo, escova os dentes, faz a barba, né? Dá um sorriso e vai pra rua, vai dar certo. E põe uma roupa. Põe uma roupa aí. Põe uma roupa e vai. Como identificar e desenvolver as principais habilidades exigidas nas empresas hoje? Então, o primeiro ponto é o autoconhecimento. Eu sempre falo e brinco, assim, tem uma frase que eu coloco, que às vezes a distância entre nós e o nosso objetivo é a mesma distância de nós e nós mesmos. Então é muito difícil a gente conseguir essa aproximação. Enquanto a gente fala essa aproximação do autoconhecimento, primeiro ponto, identificar quais são as minhas características, quais são as minhas competências, o que eu tenho, eu não gosto de chamar de defeito, mas de ponto de melhoria
onde são, por exemplo, alguns aspectos que eu preciso melhorar. Eu sou uma pessoa extremamente analítica, sou uma pessoa extremamente executora, mas não tenho tanta interatividade social. Então, o que eu posso fazer para melhorar minha comunicação? O que eu posso fazer para melhorar minha questão de relacionamento, de relações? Eu não sou uma pessoa que eu não tenho muito essa capacidade de planejar, de pensar no futuro. Então, o que eu posso fazer para começar a melhorar essa parte da minha criatividade, da minha visão, enxergar um pouco além, fora da caixa? Então, assim, tem uma frase do Eduardo Galeano que ele fala: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Então, quando a gente vai falar o que a gente precisa realmente para poder se realocar, para poder se atualizar, para poder realmente ter valor dentro dessa nova realidade de mercado, é agir justamente naqueles pontos onde nós não temos tanta desenvoltura, quando a gente não tem muita habilidade, que por muito tempo eles não nos fizeram falta. Mas hoje, cada vez mais, o mercado requer profissionais que eles consigam ter essa multidisciplinaridade, digamos assim, né? Essa multifaceta de habilidades, porque o mercado está dinâmico, as funções estão dinâmicas, e hoje, se você não faz só uma função em específico, né, você está sempre em contato com o outro. Você precisa ter, por exemplo, saber mexer na rede social, mexer com coisa de banco, saber mexer numa planilha de Excel, lidar com cliente, lidar com fornecedor. Então, são várias habilidades que antes, às vezes, você era bom só em uma coisa. E aquilo ali já te fazia o diferencial. Hoje, você precisa, pelo menos, ter uma noção, uma dimensão de outros campos de atuação profissional, porque o mundo está globalizado e as empresas internamente entre os setores estão cada vez mais conectadas. Então, isso faz com que a gente tenha cada vez mais contato com todas as áreas de operação que uma empresa vai ter. Essa questão do autoconhecimento, às vezes eu fico me perguntando, né? Talvez você saiba me responder, ou talvez não. Quando é que começou esse a questão estudo? A raiz. A raiz do autoconhecimento. Então, assim... Porque se você parar pra pensar, por que só agora? Sim. Por que deixa a gente quebrar a cara? Porque não desde sempre, né? Porque se é algo parece tão óbvio. Óbvio. Assim, eu não sei, é difícil até a gente falar a gênese mesmo ali. Foi nesse ponto aqui que começou. Tem um livro que, se eu não me engano, é O Jogo de Tênis, a Teoria do Jogo. Eu não lembro o nome, nem vou lembrar mais ou menos o autor. Mas ele começou a fazer um estudo entre atletas de tênis que tinham alta performance. E ele começou a fazer ali algumas relações para entender o porquê que alguns atletas tinham mais êxito, né, mais sucesso, né, maior performance do que outros. E eles começaram a ver que esses atletas, primeiro, eles praticavam muito a parte do ensaio. Eles treinavam bastante, mas, acima de tudo, além do treino físico, eles tinham um treino mental muito forte. Então, por exemplo, eles passavam uma noite toda imaginando quais eram as jogadas que eles iam fazer. E tudo, né? E onde é que ele ia ter que melhorar, se o adversário fizesse aquilo. Então, assim, eles começaram a ver que esses atletas que visualizavam, que paravam realmente para jogar aquela partida interior com ele mesmo, no outro dia eles conseguiam ter mais resultados. Um exemplo, por exemplo, de um brasileiro que fazia muito isso era o Ayrton Senna. Agora tem uma série dele que saiu, que ficou muito popularizada. Tem um momento da série daí que ele está na praia lá, que ele está passando essa marcha, né? Eu já assisti vários documentários e várias pessoas falavam isso. O Ayrton Senna fazia a corrida 3 vezes na mente dele. Se era 70 voltas, ele dava 70 voltas. Volta 1, curva 1, marcha 2, passa para 3, sobe para 4. Isso tudo com o olho fechado. Então, ali, ele conseguia, através, por exemplo, dessa técnica, dessa estratégia, dessa ação, ter acesso a ele mesmo. Era ele e ele mesmo ali. A mente dele entendendo onde é que estava a falha, onde é que ele poderia ter um potencial risco, onde é que ele poderia ter digamos assim, se sobressair de uma forma melhor. Então, a partir desses estudos aí, começou-se a adotar muito a parte do autoconhecimento. E dentro da administração também, tem um cara chamado Peter Drucker, que é o pai, chama-se um dos pais da teoria comportamentalista dentro da TGA, da Teoria Geral da Administração, que ele foi um precursor desses estudos de o quanto o comportamento individual e a forma como o colaborador age, ele vai influenciar diretamente no resultado. Então, a partir disso, começou-se a vir muitos estudos nesse sentido, veio a PNL, a Programação Neurolinguística, o próprio coaching, a neurociência. Então, a partir dali foram tendo alguns desdobramentos, né? Mas não teve o foco, na verdade, não era nem o ser humano. Começou com o atleta, começou com a empresa, mas aí eles pararam no ponto comum, a pessoa. Então, aquele que se conhece, aquele que sabe as suas qualidades, aquele que sabe as suas forças e as suas fraquezas, ele tem maior vantagem perante aquele que não tem um autoconhecimento sobre si. Não, porque, assim, eu tô aqui, você sabe, eu
conheço todo mundo, né? A gente senta e conversa sim. e eu me abro para aprender. A grande maioria dos assuntos que a gente vai falar, eu falei, o que eu devo fazer para começar? Primeiro, autoconhecimento. O que eu devo fazer? Você quer? Autoconhecimento. Eu falei assim, gente do céu, por que só divulgar isso agora? Mas entrou em ascensão, assim, digamos, na trend, né? Entrou na moda agora isso, né? Mas já tem um bom tempo que essa questão de ciências, né, voltada à parte comportamental, ela começa a ter uma ascensão, principalmente acho que no Brasil, uns 10, 15 anos atrás, começou-se uma ascensão muito grande. Primeiro a incursão foi através da PNL, mas a PNL não teve tanta, digamos assim, aceitação. Ela ficou um pouco difundida, né? Um pouco... E aí o coaching, por exemplo, ele já veio, ele pegou muito fundamento da PNL, pegou muito fundamento da neurociência, muito fundamento da administração, né? Então muita ferramenta, por exemplo, dessas ciências todas, colocou um nome bonito ali que é coaching, que é mais comercial. Sim. E aí ele teve um deslanche maior, né? E através do coaching, inclusive, né, a gente teve uma abrangência maior sobre essa necessidade de se estudar, de se conhecer. Apesar de que também o coach hoje já se prostituiu pra caramba, né? Hoje então, já se banalizou. Agora é mentor. Agora é mentor, já saiu a palavra coach, virou mentor. Mas assim, eu falo que eu tenho, assim, eu acho que só de coaching eu tenho mais de 100 mil reais investido em mim, de cursos, de capacitação, de treinamentos, formações completas. E é uma excelente ciência, eu uso muito no meu dia a dia. Não me intitulo como profissional coach, mas eu uso muito a metodologia coaching, né, na minha tomada de decisões, na minha análise de cenários, em várias situações que eu tenho dentro do meu cotidiano, eu uso a base do coaching, me ajudou muito quanto a isso. Infelizmente, né, no Brasil, né, tudo que vem de bom assim, chega um determinado momento que ele acaba ali perdendo o seu valor, banalizando, né? Uma parte dessa banda... Sim. E aí os que são sérios acabam sendo prejudicados. Sim. Então, assim, e a gente vê isso em qualquer esfera, né? Seja empresarial, religiosa, ou até mesmo nessa parte de autoajuda, de ajuda, como é o trabalho do coaching. Infelizmente, ele se banalizou. Mas, assim, eu sempre falo, é uma grande ciência, uma grande metodologia, o coaching, assim, quem tiver a oportunidade de fazer... Muito cuidado para não se alienar, hoje é perigoso demais essas escolas aí, te ensina a querer vender curso, né? E eu acho que essa não é a verdadeira essência do coach. Primeiro que o coach ele te ensina a contestar tudo, ele te ensina a você parar... Um questionador, né? E não um alienado. Então, assim, eu acho que aí é onde você consegue... Sabedoria, né? O princípio da sabedoria, justamente. Você não vai para lugar nenhum. Bom, voltando ao nosso assunto, porque a gente sempre consegue dar uma volta... O network ainda é um fator determinante para conseguir um novo emprego e como usá-lo da melhor forma. Esse é outro tal de network que caiu. Não, caiu no linguajar. A pessoa vai numa balada e fala, estou fazendo network. Entendeu? Não é? Isso acontece mesmo. Mas, assim, é extremamente importante as suas redes de contato, né? O seu ciclo de relacionamento, para que você possa se reposicionar. Até mesmo porque, se for botar aí 60, 70, se brincar até mais por cento das vagas contratadas, das contratações que são feitas, é através de indicação. O famoso QI, né? O quem indica. Então, assim, você estar bem relacionado, você estar ali em ambientes que te proporcionem, você ter acesso a oportunidades, com toda certeza vai te colocar em uma posição de privilégio, uma posição de destaque. Por mais que assim, o network também é um termo que está bem banalizado, bem em alta também, mas tem uma frase que eu sempre falo que assim, não importa o que você tem na vida, mas quem você tem na vida. Então são as pessoas que vão estar ali ao teu redor, que vão poder te abrir portas, trazer oportunidades que você sozinho às vezes não conseguiria ter, né? Olhos para enxergar dentro desse horizonte, muito menos braços para poder alcançar. Então, assim, se insira em grupos que te proporcionem poder crescer, poder falar de negócio, poder realmente trazer oportunidades, porque realmente isso abre muito as portas. Então, viu? Mas se você não quiser fazer network, lá em casa, eu dependendo, eu fazer, onde você vai? Vou lá. Mas por quê? Eu estou fazendo network, conexões poderosas. Mas tá, estamos fazendo, estamos trabalhando. Qual o papel do LinkedIn e das empresas e das redes sociais no processo de recolocação? Então hoje assim, o mundo todo está cada vez mais digital, mais virtual. As próprias entrevistas de emprego, assim, geralmente só no momento final de escolha de contratação, hoje as entrevistas elas ocorrem já de forma presencial, né?
Então, o LinkedIn é uma das maiores plataformas de integração entre empresas e profissionais. E já há muito tempo. Eu falo que aqui em Palmas ela está até começando a ter uma ascensão maior, está tendo até uma participação maior aqui no Tocantins. Porque, eu, por exemplo, eu trabalhei em Goiânia há 11, 12 anos atrás, quando eu fiz o meu LinkedIn. E lá o LinkedIn já era quase que obrigatório para que você pudesse estar interagindo. Era uma rede realmente social voltada para o business e principalmente para a questão de contratação. Então, hoje ela já se consolidou no Brasil quanto a isso. E aqui nós estamos chegando, nós estamos começando a assumir essa cultura. Então o LinkedIn é importante. Hoje o próprio Instagram, existem vários portais de empregos locais lá, tem empregos de Palmas, empregos de Paraíso. Então assim, tem várias páginas mais ou menos nesse sentido, assim, que conseguem dar esse alcance, né, para as oportunidades. Outras plataformas, por exemplo, tem a Indeed, Job, Cato, que são sites especializados em filtros de busca de empregos, né? Estão no Brasil todo. Então, assim, o próprio Google hoje também, ele tem uma aba, quando você coloca lá empregos, Palmas, por exemplo, lá no Google, ele mesmo já vai te dar por conta própria ali vários empregos ali, várias vagas abertas que ele consegue buscar, fazer essa conexão entre essas outras plataformas. Então, assim, hoje só não arruma emprego quem não quer, porque divulgado tá ali. Então, assim, é importante também. A gente está falando que o LinkedIn, as redes sociais e tudo hoje exerce um papel muito bom, muito importante. Então, que você também tenha um perfil que seja condizente dentro do LinkedIn, um perfil que te venda dentro do Instagram, entendeu? Um posicionamento na internet que possa te trazer oportunidades e não te trazer barreiras, né? Colocar desafios. Então, hoje, a vida social, né, digital, ela é tão, digamos assim, usada quanto, às vezes, a presencial. Sim. E dentro do mercado de trabalho também não é diferente. Então, você tem que saber criar sua persona, saber criar sua identidade, principalmente fazer com que esses ambientes virtuais vendam o seu peixe e não te afastem as oportunidades. Vou deixar uma dica, em que você cria o perfil, a persona certa, que é você Olha mesmo, aí. tá? Porque você pode até ser classificado para fazer uma visita pessoal, mas daí, se você não for... Não tem jeito. Não tem jeito, Não tem né? jeito, E assim, o que a gente fala muito em relação a essa parte das redes sociais é tomar muito cuidado com os tipos de postagens que você faz. Por exemplo, eu tenho uma determinada visão política, e todo mundo tem direito de ter sua visão, sua opinião política, mas assim, é pertinente você estar postando isso numa rede social? Né? Então, por exemplo, né, Você quer me calar. Não é questão de calar, mas... Não, eu entendo. Tem empresa que fala assim, poxa vida, não que não seja a visão da empresa, mas Sim. ela não quer ter esse envolvimento político. Justamente. Então, assim, e por mais que uma empresa, o empresário tem a mesma visão do que eu, mas vai ter colaboradores dentro daquela empresa que não vão ter. E o próprio empresário, às vezes, ele se cala. Ele não se expõe. O cliente, justamente, que não vai ter. Então, assim, o próprio empresário, por muitas vezes, ele se omite, né? Ele deixa de fazer esse tipo de posicionamento justamente porque ele entende isso. O desgaste que pode gerar interno ou externo, como você colocou com a parte dos clientes. Então, assim, a nossa atuação profissional, se você tem o foco de ter um desenvolvimento profissional, de performance e tudo, esses detalhes podem fazer totais diferença, né, no seu posicionamento e nos resultados que você vai alcançar como pessoa e como profissional também. Então tá certo, tome cuidado. Um profissional pode se destacar em meio de tantos... O que ele deve fazer, né, para se destacar no meio de tantos candidatos num processo seletivo? Processo seletivo. Então, assim, hoje eu falo que até que não está tão difícil, porque parece que o pessoal não está com vontade nem de ir para entrevista de emprego. Não, hoje está um negócio terrível. Essa semana mesmo, eu marquei umas entrevistas lá, eu acho que 6 candidatos, apareceram 2. Né? Desses 2 nós conseguimos aproveitar um. Isso que eu tinha recebido lá 20 currículos, desses 20 consegui marcar 6 entrevistas e desses 6 só 2 compareceram. E só um ficou. E só um ficou. Então, assim, e essa tem sido o nosso funil de contratação, gira mais ou menos nessa taxa de conversão. Você tem visto se é no nosso estado ou o Brasil todo? Não, nível Brasil mesmo. A gente vê feedbacks, retornos, né, de outros lugares, a mesma coisa, né? A gente acompanha matérias que passam em outros lugares, então a gente vê que não é uma questão regional, é uma questão, né, nacional. Tudo bem que aqui no Tocantins, em Palmas mais especificamente, a gente ainda tem, por exemplo, o próprio poder público, que acaba tomando muita vaga de emprego da iniciativa privada. Né? Então, assim, por causa da instabilidade, né, as indicações e o próprio salário, por muitas vezes a política do poder público é maior do que a iniciativa privada, mas é uma coisa generalizada. Então, hoje você se destacar, eu acho que a primeira ponta, cara, demonstra interesse, mostra que você realmente está com vontade de trabalhar naquela empresa. Isso aí já vai ser um diferencial
tremendo, né, para que você se destaque na entrevista de emprego. Mas a gente indo para uma parte mais técnica, estude a empresa, o cargo, Você as sempre funções, fala isso, a missão, a visão, os valores, o tipo de cliente, o tipo de produto, como é que é o processo. Chega lá dando uma aula, falando que você mostrou para aquela pessoa que que vai te entrevistar, seja o proprietário, seja o diretor, seja o recrutador, que você tirou um tempo ali para pelo menos para dedicar a estudar naquela empresa. Se qualifique hoje, entenda quais são os custos que estão em alta, né? O que as empresas hoje estão precisando, muita coisa, por exemplo, análise de dados, a questão eu falei do Power BI, a questão de redes sociais, videomaker. Então, assim, são hoje profissões que está tendo uma demanda muito grande e ainda não tem uma oferta de profissionais que sejam qualificados. Então, assim, tente fazer um link entre o que você tem de competência e qualidade e o que o mercado hoje ele está realmente clamando, o que o mercado realmente está precisando em relação à parte de profissionais. Tá certo. Voou, né? Tá vendo? E a conversa vai indo. Quando a gente conversa mais com o homem da cobra, né? Não, quando eu vi a nossa produtora ali, só caminhando, eu falei, lá vem. Aí, ó, já tá. Nem vou perguntar mais. Eu sou fominha, toda vez que eu venho pra cá, a gente expulsa o menino. Que... Demora muito tempo pra vir, não, olha que papo bom. Eu tenho certeza que a gente esclareceu muita coisa na cabeça do povo. Justamente, né? E conta comigo, tô aqui sempre, sabe que esse chamou não é nem um convite, é uma convocação. Boa. Mas parabéns, tá trabalhando, tá avançando. Tamo aí, tamo na luta, na labuta, dando aula, trabalhando e botando pra acontecer. Não pode ficar parado, né? É igual bicicleta, se ficar parado, cai. Cai, a gente tem que andar. Tem que ficar... E cansa, né? Ficar parado segurando a bicicleta. Não tem como não. Amigo, Deus abençoe. Amém, minha amiga. Fica com Deus. Sexta-feira, eu sei que a tua sexta-feira é sempre registrada nas redes sociais. Sempre. Mas tem trabalho ali até umas 8h30, 9h, daí depois a gente é gente também, não? Com certeza. A minha sexta-feira é minha sexta-feira. É sagrada. É a minha sexta-feira. Às vezes tem gente que rouba minha sexta-feira. Que tem. Mas paga dobrado no sábado. Ai, paga. É isso mesmo, amiga. É por aí que funciona. Boa sexta-feira. Deus abençoe, viu? Gente, quadro Pergunta Especialista. Você perdeu esse papo? Esse papo foi bom demais com o Pedro Siqueira, especialista em comportamento humano. Ele veio conversar conosco sobre recolocação profissional e como se preparar para o novo emprego. Se você perdeu, corre agora na plataforma da Rede TV Tocantins, confira na íntegra e melhor ainda, compartilhe, porque tem muitos toques aqui, muitas dicas para que você possa trazer para a sua vida e mudar seu comportamento e realmente viver uma vida de sucesso. Eu vou para um rápido break, mas você não pensa em me deixar sozinha. Ainda tem café aqui para você. É um rápido break e eu já volto.